Estamos aqui para fazer mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo Vetorial do Cefet RJ. Nós vimos nas aulas anteriores como parametrizar uma curva, como parametrizar os diversos tipos de curvas, como funções, circunferência, elipse, curvas genéricas também, né? Nós podemos ter uma reta, por exemplo, considerada como uma curva no sentido de ponto, no sentido de vista de caminho a ser percorrido, certo? Depois nós falamos de vetor tangente à curva, falamos também de campos vetoriais e campos escalares. Tudo isso foi um preparativo para a gente começar a falar de integral de linha. Basicamente o que tem de novidade no curso de cálculo vetorial é integral de linha e integral de superfície. Isso é o que há de novidade e a gente precisa fazer um preparativo para começar a falar desses assuntos, né? O curso de cálculo vetorial, ele basicamente tem essas duas novidades, né? Integral de linha e integral de superfície, e 3 teoremas que são muito importantes para a gente, que é o teorema de Green, depois o teorema de Stokes e depois o teorema de Gauss, que também é conhecido como teorema da divergência, né? Os 2 primeiros teoremas que eu falei, tanto o de Green quanto o teorema de Stokes, eles tratam exclusivamente de integral de linha, e importante, integral de linha de campo vetorial, tá? Mas para a gente poder começar a falar de integral de linha, a gente precisa entender o que ela significa, e aí a gente vai começar a falar de integral de linha de campo escalar. Uma vez entendida a integral de linha de campo escalar, a gente migra para a integral de linha de campo vetorial. A gente vai ver que a conta é bastante parecida, né, com as suas devidas adaptações. E aí a gente fica preparado para falar dos teoremas em si, ok? Bom, então aqui nós temos uma curva, né, começando no ponto A e terminando no ponto B, então estou chamando de C a curva que está orientada nesse sentido de A para B, cuja parametrização dessa curva é dada por uma função vetorial chamada R de T, né? Se eu pegar o parâmetro A, né? Isso aqui pegar um intervalo onde o T varia de A até B, eu vou supor que o ponto associado ao parâmetro Azinho é esse ponto Azão, cujo eu tenho R de Azinho. Isso vai me dar as coordenadas desse ponto de partida, ok? E o ponto Bzinho, a princípio, o R de B, tá? Bom, uma vez parametrizado, suponha que, por exemplo, eu queira fazer algum cálculo em cima dessa curva. Essa curva eu posso pensar que ela é um fio de cobre, né? Ou uma trajetória, pensa que um foguete foi daqui para algum planeta. Ou seja, eu consigo escrever o caminho, a trajetória, o deslocamento, né? Bom, para falar de integral de linha, lembrar, né, que essa integral de linha ela surgiu no início do século XIX, com problemas que envolviam escoamento de fluidos, forças, eletricidade, magnetismo, certo? E supõe que nesse momento a gente quisesse, por exemplo, calcular o trabalho de uma partícula ao longo dessa curva C, tá certo? A gente sabe que o trabalho, se a força, por exemplo, ela não varia, basta que eu conheça a distância, ou seja, o deslocamento realizado, e multiplique pela força, tá certo? Agora, suponha que eu tenho uma força agindo sobre esse caminho, fazendo o objeto se mover, mas essa força varia. No início ela tem uma intensidade muito alta, depois a intensidade cai, depois a intensidade volta a aumentar, ou seja, é uma força que em cada ponto, seja do R2 ou do R3, né? Nesse meu exemplo aqui está desenhado no R3, mas a gente poderia estar trabalhando com R2 sem problema nenhum. Suponha que essa força varia. Como é que a gente ia calcular o trabalho? Não tem como pegar a distância, até tem como pegar isso aqui e calcular essa distância toda percorrida, mas como é que eu vou multiplicar pela essa força, se essa força varia? Bom, o processo é relativamente simples, a gente usa o conceito de soma de Riemann, como foi visto em cálculo 1, por exemplo, tá? A ideia é particionar isso aqui em pedacinhos, pequenos trechos, né? Bom, para isso, vamos começar a particionar o nosso intervalo. Suponha que a gente particione isso aqui em pedacinhos, né? Tá certo? Onde esse primeiro aqui eu vou chamar de T0, nosso Azinho,
E isso aqui é um Tn, ou seja, eu estou dividindo em N pedacinhos. Então aqui eu vou ter um T1, aqui eu vou ter um T2 e assim vai sucessivamente. Em um determinado momento aqui eu estou num iésimo valor desse intervalo. O anterior poderia chamar de Ti menos 1. I menos 1, ou seja, o anterior, tá certo? Bom, se eu pegar, por exemplo, as componentes, se eu pegar o T1 e calcular ele em cima da nossa parametrização, a gente vai ter um pontinho aqui que eu vou chamar R de T1. Se eu pegar esse nozinho aqui, o T2, e jogar na função, aqui a gente vai ter o R de T2, depois o R de T3 e assim vai, né? A gente aqui, por exemplo, teria o R de Tn, que é o B, né? Isso aqui a gente teria o nosso R de T0, tá legal? Onde, por exemplo, aqui eu posso pegar o R de Ti, desse iésimo valor, e o anterior estaria aqui, por exemplo, né? R de Ti menos 1, tá ok? Bom, o que a gente poderia fazer nessa situação? A gente poderia quebrar essa curva em subarcos. No caso, a gente teria N subarcos, tá? Então, aqui eu teria um arco 1, depois eu teria um arco 2, um arco 3 e assim vai, né? Até o último arquinho aqui, tá certo? Aqui é o iésimo arco, beleza? Bom, como é que a gente poderia calcular o trabalho em cada pedacinho? Se eu for calcular o trabalho em cada pedacinho, se eu conheço, por exemplo, esse trabalho, basta que eu some todos os trabalhos e a gente vai ter o trabalho total ao longo dessa trajetória, tá? Bom, é óbvio que esse campo escalar, suponha que a gente tem esse campo escalar aqui, uma função f, agindo nos pontos de todo o R3, tá certo? Só que para a gente nos interessa conhecer essa força, né? Somente nos pontos que nos interessam, ou seja, nos pontos da curva. Para isso, o que a gente vai definir? A gente vai considerar que PI, por exemplo, seria como se fosse esse ponto aqui, o R de TI, né? O PI seria nosso R de TI, que seria o X calculado em TI, o Y calculado em TI, o Z calculado em TI, tá? Então a gente conhece o ponto, as coordenadas desse ponto, tá? Para calcular, por exemplo, a força nesse ponto, assim, naquele determinado momento, basta fazer o F de PI. Isso aqui seria a força calculada no ponto que eu estou parado lá, né? Que é equivalente a fazer o F de R de TI, tá? Isso nada mais é do que calcular a força no ponto que me interessa, tá? Bom, com isso, fazendo o PI, né, variar ao longo dessa curva, a gente vai conhecer a força agindo em cada pontinho da trajetória, tá? Beleza. Bom, só que é o seguinte, se eu pegar cada trechinho, vamos supor que a gente pegue esse iésimo trecho, né? Como ele é um subarco, também teria uma dificuldade para a gente calcular o trabalho nesse trecho. Por quê? Eu posso calcular o comprimento desse trechinho, né? E calcular a força agindo nesse trechinho também, tá? Bom, o que acontece? Se eu estou pensando que cada pedacinho, isso aqui está igualmente espaçado, né? Cada pedacinho aqui é um ΔT, onde esse ΔT seria o TI menos 1, né? Ou seja, se eu pensar que o ΔT é próximo de zero, ou seja, bem pequenininho, que é equivalente a falar que o TI está muito próximo do TI menos 1, né? Cada arquinho desse vai ficar aproximadamente o comprimento de uma reta, como se fosse um vetor, né? Por exemplo, eu poderia ligar esses dois pontos aqui, ó, criando esse vetor, depois esse, e vou fazendo isso sucessivamente, né? Vou criando coisas desse tipo. Obviamente que se eu calcular o comprimento do vetor, ele não vai ser exatamente o comprimento do arco, mas se o ΔT é muito pequenininho, essa aproximação passa a ser muito boa. Lembra que a gente está começando a caminhar no sentido da soma de Riemann, tá certo? Obviamente, em algum momento a gente vai fazer esse ΔT tender a zero, né? Onde essa diferença aqui, o erro, vai convergir para zero, tá? Mas por menor que seja
esse arquinho, esse subarco, a força também vai variar aqui dentro, porque nós temos infinitos pontos aqui dentro. O que a gente vai fazer? Vai eleger um ponto ali à frente, pode ser o ponto inicial, o ponto final ou um ponto no meio do caminho. Suponha que eu resolva escolher, só para facilitar a nossa vida, o ponto final de cada subarco. Então, por exemplo, aqui eu calcularia a força nesse ponto P1, a força no ponto P2, a força no ponto P3, a força no ponto PI e, por final, a força no enésimo ponto, tá? Para essas forças vai representar a força ao longo de cada subarquinho. Vai ter um errinho, tá certo? Mas quanto menor for o arquinho, essa variação ela é pequena, tá? E quando a gente aplicar o limite, esse erro vai tender para zero, tá? Bom, e uma estratégia muito boa para a gente calcular o comprimento do arco é aproximar o comprimento do arco pelo comprimento do vetor, que é uma coisa relativamente simples, né? A gente vai chamar cada comprimento de ΔS, vou chamar de ΔSI, o comprimento desse arco aqui, né? O comprimento desse arco, ele vai ser aproximadamente o comprimento do vetor, né? O vetor que começa nesse ponto inicial e termina no ponto final. Eu poderia fazer o seguinte, calcular a norma do vetor que começa num ponto. Se eu tenho um vetor que começa no ponto A até no ponto B, a norma dele basta fazer B menos A, ou seja, ponto final menos ponto inicial e passar a norma. Ou seja, se eu quiser calcular a norma desse vetor, basta fazer o R de TI menos R de TI menos 1, tá certo? E vou calcular a norma desse vetor. E aí, a norma do vetor, que vai ser o comprimento desse vetorzinho, vai ser aproximadamente o comprimento do arco, né? Se a gente faz o ΔT tender a zero, essa aproximação tende a melhorar e o erro vai tender para zero, tá certo? Bom, então a gente já conhece o comprimento do arco, né? Esse aqui vai ser considerado nosso, vamos chamar assim, deslocamento, tá? E a gente vai chamar a força calculada no ponto R de TI como sendo a nossa força no iésimo trechinho, tá certo? Bom, vamos ver então como é que a gente poderia escrever a força, o trabalho dessa força, tá ok? Bom, então como falamos, né? Suponha que tal é um trabalho de F sobre a curva C, né? A gente vai calcular o trabalho em cada arquinho, né? Em cada subarco, nós temos N, então isso aqui é um somatório que vai de 1 até N, né? Nós quebramos o trecho em N pedacinho, onde cada trabalhinho, né, vai ser a força vezes o deslocamento. Então a força no iésimo trecho a gente vai aproximá-la, né? Vou colocar aqui, vai ser uma aproximação pelo campo vetorial agindo no iésimo ponto, que a gente denota por R de TI, né? Isso aqui vem da parametrização, ok? Vezes o ΔSI, tá? Então a gente tem aqui como se fosse a força e aqui o deslocamento, ok? Bom, só que é o seguinte, só lembrando que esse comprimento aqui de arco, desse subarco, ele vai ser aproximado pelo comprimento do vetorzinho, que a gente diz o seguinte, vai ser aproximadamente a norma do vetor, né? Onde o ponto final é o R de TI e o ponto inicial é o R de TI menos 1, tá? Repare que a gente pode até escrever essa quantia aqui como sendo a norma de R de TI menos R de TI menos 1, ok? Se a gente dividir aqui pelo TI menos TI menos 1, tá certo? Ou seja, isso aqui é o nosso ΔT, né? Nosso ΔT. Basta a gente multiplicar aqui pelo lado de fora por esse mesmo termo, né? Esse nosso ΔT, né? Então, ΔT aqui. Ou seja, eu multipliquei por ΔT e dividi por ΔT, não tem problema do lado de fora eu colocar sem o módulo, uma vez que o ΔT é
maior que zero, tá certo? Então, ΔT corta com ΔT, eu volto para o comprimento do vetor, que vai ser aproximadamente o comprimento do nosso subarco, do iésimo subarco, ok? A ideia de fazer isso aqui é que a gente vai ver que isso aqui vai remeter à derivada, ao vetor tangente, né? Uma vez que a gente conhece a parametrização da curva, tá? Então, escrevendo essa expressão, o que nós temos, né? O nosso trabalho, ele vai ser o somatório, né, de I variando de 1 até N, desse iésimo trabalhinho, que pode ser escrito da seguinte expressão: é o F agindo no ponto R de TI, vezes esse ΔS, que a gente pode escrever aqui como sendo aqui o R de TI menos R de TI menos 1, tá certo? Dividido pelo TI menos TI menos 1, e aqui do lado de fora a gente multiplica por ΔT, tá certo? Então, lembrando que isso aqui vai ser uma aproximação, ok? E aí vem o conceito da soma de Riemann. Como é que a gente vai definir o nosso trabalho, então? Ele vai ser exatamente igual ao limite quando o n tende ao infinito, ou seja, o equivalente a dizer que o ΔT está tendendo a zero, dessa soma de F de R de TI, certo? Vezes a norma desse vetor, vezes esse ΔT, né? Então aqui fica o R de TI menos R de TI menos 1, dividido por TI menos TI menos 1, tá? Obviamente isso aqui é uma notação bem pesada, bem carregada, então a gente vai criar uma simbologia para isso, que é a notação que a gente vai usar para integral de linha. De campo escalar, ficaria assim, ó, é uma integral sobre a curva. É importante dizer que isso aqui não é um limite de integração, isso é uma notação para dizer que eu vou integrar ao longo da curva, da nossa trajetória, nosso deslocamento. Quem que eu estou integrando? Eu estou integrando a nossa F, tá certo? Que está agindo nos pontos da nossa curva, então aqui a gente vai denotar pelo R de T, ou seja, vai vir da parametrização, vezes a norma do R' de T dt, tá certo? Bom, vamos passar isso aqui a limpo para a gente ver como é que fica essa definição agora, né? Um pouco menos bagunçado do que ficou aqui. Mas a ideia nesse momento foi mais passar o conceito para a gente entender, né? Para responder aquela pergunta, né? Para que eu estou calculando isso, né? Uma pergunta famosa que todo aluno, todo mundo se faz, né? A gente está estudando, aprende, a gente vai aprender a ferramenta, aprende a calcular, mas a gente sempre quer saber para que eu estou calculando isso. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o trabalho de uma força, ao longo de uma trajetória, a gente pode montar o nosso problema como sendo um cálculo de integral de linha, tá? Então, vamos ver como é que fica isso aí? Bom, juntando as informações que a gente falou nessa videoaula, nós temos o seguinte, né? Se eu quero definir uma integral de linha no campo escalar, pensando que, por exemplo, eu vou calcular o trabalho de uma força ao longo de uma trajetória C, a gente tem que a integral de linha desse campo escalar sobre essa curva C é dada por essa expressão, né? Que é como se fosse a soma de trabalhos, tá? Então aqui a gente tem o conceito de soma de Riemann, a gente já não tem mais aproximação, uma vez que a gente está fazendo o n tender a zero, né? E a gente está somando os trabalhos, como se fosse força vezes distância. Vamos botar aqui distância, o deslocamento, tá certo? E lembrando que essa expressão aqui, a gente tinha aproximado... só uma observação antes que eu me esqueça, né? Eu coloquei FDR como notação, mas muitos livros usam FDS para remeter esse ΔS, né? Eu tenho o hábito de colocar DR, mas muito comum vocês vão encontrar a notação, talvez até mais fazendo sentido, porque ele veio de um ΔSI, né? E a gente coloca aqui um ΔS, tá? Essa expressão aqui a gente aproximou como sendo a norma do vetor R de TI menos R de TI menos 1, e a gente dividiu por um ΔT aqui e multiplicou por um ΔT aqui, né? Então esse ΔT aqui, quando a gente passou o somatório, na notação final que a gente utiliza, esse ΔT foi simbolizado por um DT, né? Um infinitésimo pedacinho daquele nosso intervalo que ia de A até B.
E essa expressão que a gente tem aqui dentro, ele é exatamente como se fosse o vetor R' de TI, né? Que é a notação que a gente tem lá de derivada. Lembrando que a gente tem um limite desse negócio. Então, isso aqui, na verdade, vai ser a norma do vetor tangente à curva. Então, resumindo, quando eu quero calcular uma integral de linha, o primeiro trabalho que a gente tem que ter é parametrizar a curva, né? Encontrar a função que descreve a trajetória. Esse é o primeiro passo. E depois preparar, né? Eu vou ter que calcular o vetor tangente, calcular a norma dele e vou guardar essa informação. Eu vou pegar o meu campo escalar e calcular nos pontos que me interessam, ou seja, em vez de calcular no R3 inteiro, a gente calcula somente nos pontos da curva. Então a gente tem a força agindo sobre a curva, multiplicado pela distância, que seria o comprimento da curva, né? Essa integral, ela vai de A até B, uma vez que a gente parametrizou a curva dentro do intervalo, né? Que vai de A até B. Repare que isso aqui é uma integral do cálculo 1. No final das contas, a gente vai ter como se fosse um produto de duas funções. Embora esse campo ele age no R3, onde eu tenho ponto x, y, z, o x, y, z depende de t, do parâmetro t. Então, quando a gente faz essa composição de funções, a gente vai gerar uma nova função que depende exclusivamente da variável t. Quando a gente faz essa conta e faz a norma, né, R' de t é um vetor, mas quando a gente tem a norma dele, o módulo desse vetor, a gente tem mais uma nova função escalar que depende de t. Quando a gente multiplica duas funções que dependem de t, a gente vai ter uma função que depende de t. É como se isso aqui fosse uma f-zona que dependesse de t, e lá no cálculo 1 a gente sabe resolver essa integral. Obviamente, qual seriam as duas dificuldades que a gente poderia destacar aqui? Talvez a maior dificuldade está em parametrizar, isso é um desafio, tá? E a outra dificuldade seria resolver essa integral. Às vezes cai numa integral fácil, mas pode sair numa integral trabalhosa, né? Aí você precisa dos conceitos para resolver a integral. Por exemplo, integral por parte, frações parciais, substituição trigonométrica, né? E a gente usa as ferramentas que a gente tem como pré-requisito desse curso. Tudo bem? Bom, no próximo vídeo que a gente vai ver, a gente vai fazer um exercício para ilustrar o uso dessa fórmula aqui, tá bom? E mais à frente, no vídeo depois desse exercício, a gente vai falar sobre como é que ficaria a integral de linha quando esse campo aqui, ao invés de ser campo escalar, quando ele é um campo vetorial. Aí a gente vai dar um maior enfoque nessa parte, ok? Nos vemos na próxima aula.